começando aqui. Então, bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula de TCC1 para a turma do P9, Manhã de Enfermagem. Vamos dar continuidade na verdade, iniciarmos, né, a parte de conteúdo em si, onde na semana passada a gente teve apenas a aula de apresentação da disciplina, né, na verdade, a apresentação do núcleo. Então, eu pergunto a vocês se vocês concordam com a gravação e posterior divulgação desse vídeo no meu canal do YouTube, para que vocês possam assistir novamente, né, caso tenham alguma dúvida, ou mesmo os colegas que não assistiram poder ter acesso ao conteúdo. Vocês concordam com isso? Sim, professora. Sim, professora. Então, vamos lá. Primeiramente, né, vou explicar um pouquinho como que é a dinâmica da disciplina de TCC1 agora no início. Então, a gente, nessas 3 primeiras aulas, tá, nos assuntos, né, do material aula 1, 2 e 3, existem alguns exercícios, né, algumas questões que vocês vão ter que responder. Então, no final da aula 1, no final da aula 2, no final da aula 3, na verdade, a aula 3 é no meio, né, que vai aparecendo as perguntas, vocês vão ter que responder essas questões. Essas questões não existem respostas certas ou erradas, tá? Essas questões, elas vão corresponder ao TED de vocês. Lembra o velho TED, né? O trabalho efetivo discente, que vocês respondem para avaliar até 2 pontos. Então, esse TED, eu vou enviar, vocês vão respondendo, tá? Isso aí no caderno de vocês, de computador, onde vocês quiserem. Aonde vocês quiserem, vocês fazem isso. E aí, depois... Só um minuto, gente. Não tem condição de pegar o dinheiro hoje. Gente, desculpa minha mãe atrapalhando a aula aqui, né? Ela esquece que eu sou professora, né? Aí faltou um bom senso, passou longe aí. Desculpa aí, pessoal. Até me perdi. Sim, o negócio do TED. Por isso que é ruim, né? Interrupções. Então, o negócio do TED, a questão do TED, vocês vão respondendo, né, aí da forma que vocês quiserem. Como eu disse, não tem respostas certas ou erradas. O que não pode é deixar em branco essas questões. E aí, eu vou, após essas aulas, eu vou abrir um link para vocês no Google, com as mesmas perguntas, para que vocês para que vocês preencham, quase que não vi agora o verbo correto, para que vocês ficarem ali preenchendo. Vou dar vai ficar o dia todo, tá? Disponível para vocês, porque não é como uma prova isso aí. E aí, o momento que vocês tiverem condições, vocês preenchem. Apenas uma pessoa do grupo, tá? Se for trabalho em grupo, só apenas uma pessoa vai preencher para não ter repetições. E vai ter um campo lá onde a pessoa vai preencher o nome de todas as pessoas do grupo. E aí, lógico, isso vai equivaler para a nota de todos. E aí vocês enviam para mim, isso vai chegar automaticamente, e aí eu vou saber quem respondeu ou não, né? Então, o mais importante desse TED é que vocês levem ele a sério. Como eu disse, não tem questões certas ou erradas, então vocês não vão perder ponto porque respondeu uma coisa que não existe, não era o que deveria ser. Não tem isso. Isso é bem relativo, até porque vocês estão no processo de construção do trabalho. Já passa a palavra, Larissa, só um segundinho. Vocês estão na construção do trabalho, então essa parte inicial ela serve justamente para a questão do processo de criação de vocês, certo? Coisas que vocês estão colocando agora, é até interessante que vocês depois avaliem, né? Façam uma comparação do que vocês responderam inicialmente no TED e depois o que vocês amadureceram e colocaram no trabalho. Pode falar, Larissa. É obrigado vir a ser em grupo? Hã? É obrigado vir a ser em grupo? Não, o trabalho ele pode ser individual, dupla ou trio, tá? Então, aqueles que são dupla ou trio, apenas uma pessoa preenche o link que eu vou estar enviando. Só isso? Tá, Cíntia, pode falar.
É porque eu ia pedir para a senhora repetir essa parte que a senhora falou sobre o negócio do grupo e tal, porque cortou aqui para mim. Certo. Foi basicamente a pergunta da Larissa, né? Assim, ajuda a compreender essa sua questão. O trabalho do TCC, ele pode ser individual, dupla ou trio, tá? E aí, quem for dupla ou trio, escolhe, né, uma das pessoas do grupo para preencher aquele link que eu vou estar enviando para vocês, certo? O trabalho ele deve ser feito por todos, mas o preenchimento lá do link só uma pessoa. Porque a outra do grupo vai responder a mesma coisa, que o trabalho é em grupo. Ô, professora, aí em cada final de aula vai ter esse questionário, que é esse link que a senhora está falando, é? Que a senhora vai enviar para a gente? Não. Em cada aula vão ter essas perguntas. Por exemplo, na aula de hoje já vai ser logo agora no início, no próximo slide já tem essas perguntas, tá? Nas 3 aulas vai existir esse exercício. Ao final, quando a gente terminar as 3 aulas, tá? Aí eu vou enviar o link. Mas é para vocês já estarem respondendo Entendi, no momento professora. de cada aula, tá bom? Após cada aula, vocês já vão respondendo. Por quê? Esse exercício, na verdade, ele ajuda vocês a construir o próprio trabalho de vocês, porque ele é direcionado para o trabalho. Então, você construindo, você fazendo, na verdade, levando a sério esse exercício, automaticamente você já está construindo seu TCC. A questão depois é só pegar aquilo que você fez e colocar no trabalho, tá bom? E esse exercício ele vai ajudar também, como ele faz parte do processo de criação do trabalho de vocês, ele vai ajudar na prova. Tá? A nossa prova N1, que vale até 8 pontos, né? Porque 2 é do TED. Então, essa avaliação N1 vai ser uma prova oral, onde eu vou fazer uma videochamada com cada grupo, tá? Se você é individual, só vai ser você no momento da prova. Se é em dupla, eu e os 2 membros do grupo. Se for em trio, a mesma coisa, certo? E aí eu vou estar fazendo questionamentos referentes sobre o trabalho de vocês. Então, nossa prova oral não é qual o tamanho da margem esquerda, segunda... Não vou fazer nada disso. Não vou fazer questionamentos referentes à formatação, tá? Os questionamentos que eu sempre vou estar fazendo vão ser referentes ao conteúdo do trabalho de vocês. Apesar de ter o nome de avaliação, na verdade é mais uma conversa. Uma vez que, à medida que vocês forem respondendo, lógico que eu preciso dar uma nota, né? Mas à medida que vocês forem respondendo, após eu avaliar, eu vou estar dando sugestões de como que vocês podem estar direcionando o trabalho de vocês, certinho? Deu para entender? Todo mundo? Deu, professora. Beleza, vamos começar. Eu vou passar, cada slide vai ter uma pergunta, tá? E eu vou explicar cada uma delas. Quando terminar todas as perguntas, vai ter um slide com todas elas, certo? Então, caso, né, eu tenha já ido para a próxima pergunta, não se preocupe, depois eu vou deixar um slide com todas essas questões. Então, a primeira pergunta é: como elaborar um projeto? Outro detalhe, eu não quero que vocês pesquisem para responder essas questões. Eu quero que vocês respondam de acordo com o que vocês entendem, tá? Como eu disse, não tem respostas certas ou erradas. Eu quero só saber o que é que vocês, neste momento agora, compreendem do que a gente vai estar falando. Por isso é importante vocês estarem fazendo esse exercício em cada aula, para vocês mesmos verem o quanto que vocês estão evoluindo, né? Em relação a antes, olha como eu pensava e olha como eu estou pensando agora, né? Para vocês terem esse feedback para vocês mesmos nessa autoavaliação. Então, como elaborar um projeto? Você acredita que precisa do quê? Né? O que é necessário para elaborar um projeto? Vai de cada um. Né? Como eu disse, eu não quero uma resposta objetiva segundo o autor fulano, cicrano. Não, eu quero para você o que é necessário, né, para elaborar um projeto. Outra coisa, o que eu pretendo estudar? Quando eu falo eu estou falando como se eu estivesse
da perspectiva de vocês, tá, gente? Então, o que é que vocês pretendem estudar? Ou seja, qual é o tema de vocês? Lembrando que tema é diferente de título. A gente está falando de tema aqui, aquela informação mais geral que vocês vão querer abordar. Depois vocês focam no título de vocês. Por enquanto eu quero só o tema. Então o tema pode ser, exemplo, eu vou falar sobre saúde da mulher. Eu vou falar sobre parto normal. Vou falar sobre oncologia. Vou falar sobre saúde do idoso. Então, né, de forma mais geral. Se você já tem algo mais afunilado, beleza. Eu vou falar sobre violência doméstica, né, que envolve saúde da mulher também, né, mas um pouco mais focado. Oi, alguém falou alguma coisa? É só o meu áudio que está cortando a sua... É só o meu áudio que está cortando a sua voz ou cortando muito, a senhora falando que está cortando. Eu não sei se só é o meu ou se são dos demais também que estão na Pessoal, vocês estão conseguindo me compreender direito? O áudio está ok? Então deve ser a internet. Então deve ser a internet. Lembrando que está sendo gravada, qualquer coisa, se você porventura perdeu, né, alguma parte por essa questão que a internet está meio falha, você pode assistir depois, tá bom? Logo terminando a aula, eu baixo aqui e já disponibilizo para vocês. Sim, então deu para entender a questão do tema, certo? Eu quero que vocês definam, né, o que é que vocês vão querer desenvolver no TCC de vocês. Por isso que eu falei semana passada que era tão importante vocês já estarem buscando os orientadores, né, porque eles já vão estar ajudando esse direcionamento do tema de vocês, então não percam tempo. Cada semana de TCC1, ela é fundamental. Vocês não podem estar enrolando, vocês não podem estar empurrando com a barriga, deixando de cumprir os prazos, porque os únicos prejudicados serão vocês mesmos, certo? Tenham algum conhecimento e ou afinidade por aquele tema? Ou seja, o tema que você escolheu, você tem conhecimento sobre ele? Né? Lógico que todos vocês cursaram as mesmas disciplinas, né? Pode um ou outro até ter tido professores diferentes, mas as disciplinas foram as mesmas. Teoricamente, o conhecimento básico da disciplina vocês têm. E a ideia de você fazer um TCC sobre uma temática significa que você vai aprofundar, né, muito mais sobre aquele tema. E a ideia é que você escolha um tema que você tenha afinidade e também, se possível, aquele que você quer atuar quando você se formar. Vamos supor, eu quero fazer a residência do Arlinda Marx de pediatria, eu quero atuar nessa área de pediatria. Então, nada melhor do que você já focar agora na sua graduação, no seu TCC, com essa temática. Uma vez que, como eu falei, todo mundo teve, né, o conhecimento equiparado ali dado pelos professores. Mas, no momento que você vai desenvolver um TCC sobre aquele tema, você vai passar ali pelo menos 8 meses trabalhando e estudando sobre aquele tema. Então, você vai se aprofundar e dominar um pouco mais do que aqueles colegas que só tiveram o conhecimento passado, né, na aula, naquele momento que estava cursando a disciplina, certo? Então, quando eu pergunto se você tem conhecimento, né, ele vai ajudar, inclusive, a você definir se você tem afinidade ou não pelo tema. O ideal é que você desenvolva um tema a qual você goste, certo? Porque não tem nada pior do que a pessoa estar fazendo algo a qual não sente atração, a qual não gosta, não sente desejo de estar construindo aquilo. Então, vai ser prazeroso, né? Quando você sentar na frente ali do computador para ler os artigos, para construir seu trabalho, se é um tema que você se sente bem falando sobre ele, vai ser maravilhoso. Agora, se é aquele tema que você não gosta, que você acha que é chato, que você
por você nem ter estudado aquele tema, então por que você vai escolher esse tema para fazer seu TCC? Né? Então, é um ponto importante, e se a gente estiver considerando, né, uma balança, coloque ali os pesos, né? Então, eu tenho afinidade ou não tenho? Se a não afinidade for muito pesada, é melhor você não escolher essa temática. A questão do conhecimento, ela é relativa. Por quê? Porque o conhecimento ele pode ser adquirido mais facilmente do que a afinidade por um tema que você já sabe que não gosta. Então, se você não tem conhecimento, muito conhecimento sobre aquilo, mas você sabe que você gosta, você achou ok, né? Quando você estava estudando, você não tem muita Professora, preferência ainda. Oi. Licença. Oi, Anne. Gostaria de saber se a senhora já fez o cronograma da disciplina e o passo a passo, já para me organizar em relação ao TCC. Porque essa é a minha primeira aula, que semana passada, devido à chuva, eu não fiquei sem internet. Tá, mas você viu que a aula estava gravada, né? Mas eu acabei que, enfim, nem assisti depois. Não, mas assistiu. O que importa é assistir. Isso. Aí, nesse caso, professora, eu sou da turma da noite, mas como tá corrido para mim, aí eu prefiro assistir aqui quando dá, tem problema. pela Desde manhã. que tá matriculada, não tem problema. O conteúdo é o mesmo. O que difere é só o horário da aula. Entendi. Aí essa também era a minha dúvida. Tipo, se eu assistir agora, à noite não preciso. Não, porque eu consigo baixar a lista, tá? E seu nome vai estar nela, tá bom? É importante, tanto para quem está de manhã, que for assistir à noite, e quem for da noite assistir pela manhã, que sempre que vocês preencherem o nome de vocês, se não for, né, a turma mesmo que vocês fazem parte, que coloque ao lado, entre parênteses, assim, turma noite ou manhã. Porque quando eu baixo a lista, saem esses nomes que estão aqui, tá, para mim. E aí, se não tem nessa observação, fica mais complicado depois para quando eu puxo a lista saber, eita, essa pessoa é de onde, né? E até eu me situar, como são muitas turmas, muitos alunos, acaba me confundindo. E pode ser que você leve Aí, nesse caso, professora, a senhora vai passar a lista ou a gente tem que falar no chat? Não, nenhum nem outro. O próprio aplicativo, ele tem uma função que eu baixo a lista, que tem o nome de todo mundo que tá online. Tem a hora que vocês entraram, se por acaso, vamos supor, se a internet caiu, você saiu e voltou. Tem o horário que você saiu, que você voltou. Se você entrou, deu bom dia e saiu. Tem lá que você só passou 5 minutos na aula, tem tudinho. Entendi. Ok, obrigada. A tecnologia facilitou aí nesse sentido. Em relação ao cronograma, isso tudo depende da dinâmica de vocês, tá? Mas a gente tem um material de 8 aulas, certo? Que se eu não me engano, é as 6 e as 7, que são material referente à citação e referência. Aqui é uma aula que é importante para vocês. Na verdade, é fundamental para evitar plágio, né, para a construção do trabalho. A N1 de vocês, como eu falei, vai ser a prova oral. E a N2 vai ser a entrega do trabalho, certo? Vai ser em junho. Depois eu passo as datas direitinho para vocês. É porque a gente tá definindo algumas coisas ainda, né, da instituição, e aí eu passo para vocês. Mas a gente vai estar cumprindo o cronograma acadêmico, tá? Então, na semana de prova N1, vai ser quando vocês vão fazer a prova oral. Que dependendo dos grupos, né, se tiver por exemplo, muito trabalho que foi individual, a gente não consegue fazer tudo em uma única semana. Então, passa para a semana seguinte. E na N2, na avaliação N2, vocês vão entregar o trabalho uma semana antes, que é para dar tempo eu ter condições, né, de corrigir todos os trabalhos para poder estar colocando as notas de vocês a tempo. Como é o trabalho escrito, é mais trabalhoso, mais longo estar fazendo as correções, então vocês vão estar trabalhando com isso. Dependendo, quando definir que eu tiver com todos os informes de orientação, vendo a quantidade de trabalhos que existem, aí a gente vai fazer uma avaliação, que é a apresentação do trabalho de vocês, certo? No ano passado,
a gente não fez essas avaliações das apresentações no TCC1 por, né, questões da pandemia e das turmas que eram gigantescas. E aí acabou não tendo condições de, senão ia passar muito tempo fazendo essas apresentações. Eram muitos grupos individuais. Né, Aí, professora, quer dizer que nesse caso, a N1 vai ser como se fosse um seminário, mas é o tema do nosso TCC. Não. A N1 não vai ser como seminário. Eu vou fazer uma videochamada com vocês e vai ser como uma conversa. Entendi, um debate, estilo debate. Entendi. Aí, nesse vocês caso... não podem ter nada escrito, certo? Vocês não vão poder ter nada escrito na mão, lendo nada. Não se preocupe que eu consigo saber se você está lendo ou não, mesmo se você estiver com a câmera desativada. Então, por favor. E lógico, não vai estar com a câmera desativada, né? Porque a gente vai estar numa chamada de vídeo, só eu e vocês. Então, é para vocês. Nesse caso, professora, eu optei a fazer sozinha, porque eu acho que... Aí vai ser só eu e você. Porque eu acho que eu vou ter menos dor de cabeça, porque eu acredito que 2, 3 pessoas fazendo isso, acho que não dá certo. Por mais que amigo que seja, mas cada um tem opinião, e enfim, eu acho que é uma coisa que tem que fazer só. Em grupo, é importante que você tenha essa mente, né, de que sejam pessoas que uma mente muito aberta para poder, digamos assim, entender e compreender o lado do outro. Sugestões, né? Isso. Ter exatamente. Debate sadio. E assim, eu sou muito opiniosa, então eu disse, não, melhor fazer só, porque se der merda, desculpa a expressão, vai ser eu. Vai ser eu, então tá tudo certo. Obrigada, viu, professora? Beleza. Sim, voltando aqui para a temática. Então, coloquem aí na balança, tá, gente? A questão de se vocês vão ter ou não conhecimento e ou afinidade sobre o tema para vocês definirem e escolherem o que é que vocês vão trabalhar, certo? No TCC1. Outra pergunta. Tenho empatia pelo meu orientador? Lembra a questão de colocar na balança? Então, da mesma forma que a questão de vocês escolherem um tema, né, vai influenciar no rendimento de vocês, a escolha do professor também vai poder influenciar. Às vezes você, né, você aluno, tem algum problema com o professor, seja lá qual for. Às vezes o professor nem sabe que você não gosta dele, né? A maioria das vezes a gente nem sabe. Mas para você não é legal ter aquela relação com o professor. E aí você vai escolher aquele professor para te orientar? Não vai ser, né, um trabalho com uma construção saudável. Por quê? Por exemplo, você, como eu disse, às vezes o professor nem sabe que você tem algum problema com ele. E aí o professor pega, você envia o trabalho, o professor corrige, envia cheio de correções, cheio de alteração, aí você já pode levar para o lado pessoal. Isso é porque o professor não gosta de mim. O professor querendo me humilhar, colocando um monte de coisa para corrigir. Tarará. Não, gente. Isso é o papel do professor e agradeçam se o professor enviar isso, tá? Nem sempre os professores vão estar enviando correções. Infelizmente, a gente tem algumas queixas de alguns orientadores que o aluno manda o trabalho e ele diz, ok, tá ótimo. Nem leu. Porque pelo menos uma correção vai ter. Certo? Principalmente quem está no TCC1, que está começando a fazer o trabalho, né? A maioria de vocês é o primeiro artigo que está construindo. Então, eu sinto informar, mas não se sintam bem se vocês enviam o trabalho para o professor e o professor diz, tá ótimo, não tem nada para ser corrigido. Certo? A gente, quando faz um trabalho agora, né, com bastante experiência, vai ter coisa para ser corrigido. Cada vez que a gente olhar, a gente vai corrigir alguma coisa. Então, imagine, né, vocês que vão ter menos experiência nesse sentido. Então, não levem para o lado pessoal no sentido das correções, tá? Pelo contrário, como eu falei, achem bom. Por quê? Porque isso depois vai refletir na nota de vocês. Porque dependendo da banca, a banca pode não ser, que não deveria, né, passar a mão na cabeça de vocês. E sim, avaliar de fato o trabalho e aí ver, né, um bocado de coisa que deveria ter sido corrigida, certo? Outra sugestão que eu dou para vocês: não deixem acumular trabalho.
tá? Não fique esperando, por exemplo, nossa avaliação é em abril. Aí você espera chegar abril, na semana da avaliação, né? Nossa avaliação é na sexta. Aí vocês esperam chegar a sexta-feira, ou então a segunda, para enviar para o professor corrigir, para vocês debaterem na sexta. Não, gente. Vão construindo e mandando para o professor. Por quê? Porque o professor tem outros afazeres também, vai precisar de tempo para corrigir, né? Então, se organizem. Por exemplo, eu tenho orientanda que me enviou o trabalho faz tempo nas férias, inclusive, e eu tô falha com ela. Eu preciso corrigir. Mas eu tô com tanta coisa na minha cabeça que eu tô sem condições. Mas aí a falha é minha, mas quando eu de fato sentar para corrigir, eu vou corrigir. Eu não vou só passar uma olhada por cima e dizer, tá lindo, tá ótimo, continue. Eu vou já estar dando essas orientações. E no caso, a correção ela deve ser feita num processo contínuo. Por quê? Se você enviou hoje, por exemplo, é lógico que ninguém ainda tem nada pronto, mas enviou hoje, e aí o professor vai corrigir, sei lá, enviar daqui a uma semana, 15 dias para você, lógico que você não vai ficar parado, né, esperando. Você já vai fazendo outras coisas. E aí o professor mandou uma sugestão, você já vai corrigir aquilo, mas já tem mais coisas que já precisam ser enviadas para ele avaliar também. Então, você já corrige aquilo que o professor disse que era necessário ser corrigido, já acrescenta aquilo que vocês já fizeram novo, já manda. Tá? Por quê? Porque no momento que você só mandou uma vez em cima da hora para o professor corrigir, muitas vezes não dá nem tempo da gente observar tudo que poderia ser ajustado, porque você precisa daquele trabalho naquele momento, certo? Então, quanto mais existir essa troca com os orientadores de vocês, melhor. Então, ter empatia pelo orientador, coloque aí o peso na balança, para que vocês possam escolher professores que, né, vocês possam ter uma boa relação, que você não vai levar para o lado pessoal qualquer sugestão, qualquer crítica que esteja sendo desenvolvida ali pela essa relação de professor-orientador, tá bom? Outra pergunta. Eu tenho uma sólida proposta de pesquisa. Vocês estão na segunda semana de aula, né? Apesar de que desde o início do curso vocês sabem, né, que existiria um TCC para ser desenvolvido, né, para vocês. Então, vocês precisam ter, já deveriam, na verdade, né, ter essa, como que chama? Uma ideia, né? Mesmo que não fosse algo concreto, mas vocês deveriam ter algo em mente em relação ao trabalho de vocês. Então, quando eu pergunto, né, faço esse questionamento aqui para vocês, se vocês têm uma sólida proposta de pesquisa, não é que você já tem o trabalho todo em mente, tá? Mas que você tem ali sugestões, você já tem mais ou menos a ideia do que você quer trabalhar, né? Você já tem algumas coisas definidas, certo? Se você já tem o tema e orientador, ótimo, certo? Já podemos considerar que você tem muita coisa, né? Então, pode dizer aqui que sim, que você tem no momento, você tem uma sólida proposta, porque você já definiu qual tema que você vai fazer e quem é seu orientador. Você já tem uma ideia se vai ser uma pesquisa de campo, se vai ser bibliográfico. Isso também entra nesse ponto, tá? Então, por exemplo, né, como eu falei, eu tenho orientanda que já enviou o trabalho para mim já há algum tempo, algumas semanas, e que já está bem encaminhado o trabalho. Então, sigam esse exemplo, tá? Vocês não perdem nada com isso, pelo contrário, vocês só vão agilizar e ficar mais tranquilos, né, em relação ao final do semestre. Certinho? Então, vamos continuar aqui.
E agora eu pergunto para vocês e podem, né, responder verbalmente aqui. Como eu falei, não existem respostas certas ou erradas, tá? Mas eu queria que vocês me dissessem, aí na opinião de vocês, o porquê de fazer uma monografia, um TCC, um trabalho científico. Qual é a opinião de vocês quanto a isso? Hein? Eu vou falar. Eu acredito que seja um norte para a gente, principalmente essas pessoas que querem fazer mestrado, já para, tipo assim, é um meio caminho andado, entendeu? Para você, e é como a senhora falou anteriormente, no sentido de fazer residência em alguma área específica. Eu acho que já é um norte para você evoluir, né? Porque eu acredito que só uma graduação a gente não tem muita coisa. Eu sempre costumo dizer isso, que só o diploma você não tem muita coisa, entendeu? Você precisa Lógico, fazer sempre é necessário uma complementação. Isso, uma capacitação, uma pós. Então, assim, se faz necessário, até porque é como se fosse realmente a conclusão do seu curso, porque, tipo, digamos que a gente passa 5 anos na faculdade e no final a gente só ia passar pelas disciplinas e acabou. Eu acredito que seja muito importante para o nosso crescimento profissional, entendeu? Eu acho que é uma bagagem gigantesca e aquelas pessoas que queiram ingressar, fazer mestrado, doutorado, não sei, já tem uma base muito boa, né? E como você falou, acho que a gente tem que focar no que a gente gosta, ter empatia com o professor, com o orientador, e esse é o caminho, entendeu? Por exemplo, eu vou falar sobre a saúde da mulher, né? Estou com Magali. E, tipo, desde o começo, eu e Magali, a gente tem uma afinidade maravilhosa. Então, acho que eu mirei certo, entendeu? Acho que não poderia ser outra pessoa e outra coisa. Eu quero fazer especialização, então, na saúde da mulher, né? Então, eu acredito que esse TCC vai me dar... que tem a ver com o que você busca. Isso. Certo. Larissa, levanta a mão, pode falar, por favor? É basicamente isso que a Anne falou agora, né? Primeiro porque vai ser um registro profissional, né? Vai ficar registrado, né, o que você construiu. E para o mundo científico é muito maravilhoso, porque se você construir um projeto bem feito, isso ali vai mostrar que você foi um excelente profissional, ou ao menos procurou ser na execução do projeto de monografia, porque é um registro seu profissionalmente, né, em relação à área científica do seu curso, enfim. Faz? Mais alguém? Ninguém? Ninguém? Ai, gente, vocês estão tão chatos. Falem mais. Então, vamos lá, né? Já que vocês não estão para conversa hoje. Então, a gente tem, na verdade, 3 perspectivas diferentes em relação como que chama? A questão de monografia, né? Então, é importante que vocês levem isso em consideração. Deixa eu abrir. Então, por que fazer uma monografia? A gente tem a questão do ponto de vista do aluno, do ponto de vista do professor e do ponto de vista da ciência, né? De certa forma, vocês englobaram isso na fala de vocês. Então, do ponto de vista do aluno, a gente tem a questão do aprimoramento profissional. Então, aqui está todas as questões, certo? Quem quiser anotar, fazer print, lembrando que o vídeo vai estar gravado e depois eu vou enviar para o e-mail de vocês também esse material, tá? Então, do ponto de vista do aluno, como aprimoramento profissional, porque como eu tinha explicado anteriormente, né, você vai ficar se focando naquela temática por pelo menos uns 8 meses.
Então, isso é tempo, né, considerável para que vocês estejam desenvolvendo ali conhecimento mais aprimorado, né, se aperfeiçoando mais em relação àquelas temáticas. Então, a gente vai ter, do ponto de vista do orientador, né, que as monografias, né, os trabalhos científicos, seja artigo, né, monografia, seja lá qual for o nível, então, monografias podem dar origem a novas pesquisas. Do ponto de vista do professor, por ele ter mais experiência, então, aquela ideia inicial do aluno pode fazer com que o professor amadureça aquilo e desenvolva algo mais complexo, né? Uma pesquisa direcionada para outra coisa, puxando, né, aquela ideia. E com isso vai dar suporte para publicações, né, onde a gente chega do ponto de vista da ciência. Tá? A publicação nada mais é do que você divulgar os seus resultados. E aí, do ponto de vista da ciência, né, um trabalho científico ele vai ter o objetivo justamente de partilhar conhecimentos sistematizados. O que seria conhecimento sistematizado? Vocês têm alguma ideia? Alguém? Todos os microfones estão no mudo. Bora, gente. Vocês não são quietinhos assim. Vocês estão querendo enganar quem? Seriam aquilo. Bom dia, Plena. Seriam aquelas monografias que já teriam sido publicadas e são publicadas por pessoas? Não. Quando eu falo de conhecimento sistematizado, mas alguém quer dar algum comentário? Eu peguei a metade da aula, viu? Tudo bem. Mas isso aqui eu estou explicando agora, não tem problema. Então, ninguém? Então, vamos lá. Então, quando eu falo de conhecimentos sistematizados, né, compartilhar, divulgar conhecimento sistematizado, seria aquele Eu conhecimento... acredito... Oi, pode falar. Eu acredito que seja sistematizado, já está dizendo. Eu acho que você tem que elaborar um sistema, você tem que fazer uma construção de alguma ideia. Tipo assim... Mais ou menos. Oi? Mais ou menos. Ai, meu Deus. Não, mas eu quero a participação de vocês mesmo. Justamente é aquela questão de vocês estarem desenvolvendo, né, o pensamento de vocês. Eu quero que vocês exponham o ponto de vista. Não tem resposta certa ou errada. Depois eu vou explicar o que é. Então, sistematizado, eu acredito que seja o seu conhecimento em forma de planejamento, que você teve uma ideia, que você, digamos assim, você organizou aquilo na sua mente, e você foi trabalhar em cima daquilo e você fez uma coisa sistematizada, por exemplo. Tá. Não sei se então, enfim. Não, mais ou menos isso. O que é algo sistemático? Vocês já ouviram, às vezes tem uma pessoa que diz, fulano é muito sistemático. Vocês já ouviram isso? Professora, dá para repetir? Tá ruim aqui o meu fone. Eu perguntei se vocês já ouviram uma pessoa comentar assim, fulano é muito sistemático. Aí o que é que isso significa? Que segue muito à risca alguma coisa, é muito certinho assim, que segue um padrão, alguma coisa do tipo. Exatamente. Então, quando a gente fala que algo é sistemático, significa que ele está seguindo regras, né? Que ele está seguindo um padrão, um nível de organização X, que é o que acontece com trabalhos científicos. Por exemplo, aqui na aula mesmo, alguns de vocês podem estar ou no próprio computador ou no caderno fazendo anotações referentes à aula. Existe algum padrão para isso? Vocês estão seguindo algum padrão? Não. Vocês simplesmente estão fazendo a anotação daquelas informações que vocês acham importantes e ponto. Né? Que, por exemplo, algo da aula que foi falado pode ser importante para mim, mas para, por exemplo, a Ana Daiane, pode ser que ela não tenha anotado, que para ela não foi algo assim tão relevante que necessitasse anotar. Pode ser que quando ela estiver lendo as anotações, isso automaticamente já chegue, né, para ela.
Já no trabalho científico, não. Imagine o mundo todinho fazendo, né, milhões de pessoas no mundo todo publicando artigos, livros, informações científicas, sem seguir um padrão, de forma aleatória. Eu vou escrever do jeito que eu quero. Imagina o caos que não ia ser. Então, para a ciência, é necessário que exista, né, essa organização, que seja sistemático. Então, uma coisa bem básica, que pode sofrer pequenas alterações no sentido de formatação, mas, de forma geral, num trabalho científico, a gente vai ter o quê? Uma introdução, uma metodologia, um resultado de discussão, referências, né? Basicamente é isso. E todo mundo, né, ele vai estar trabalhando com publicações científicas basicamente dessa forma. Como eu disse, pode mudar um pouquinho dependendo da área, né? Se é da área de educação, se é da área de exatas, mas são poucas as peculiaridades que vão ter alteração. Basicamente vai ser a mesma coisa, né? Nessa questão da organização, ele vai estar seguindo um padrão. Então, para a ciência, do ponto de vista da ciência, fazer um trabalho científico é compartilhar conhecimento sistematizado, é compartilhar esse conhecimento que seguiu, né, de certa forma, uma regra. Não foi algo vindo através de achismo, por exemplo, é algo que foi comprovado. E, com isso, contribuir para a resolução de algum problema. Então, imaginem, gente, se não existisse a ciência do ponto de vista de compartilhar conhecimentos. Vamos supor que eu descobri algo, sei lá, na Idade Média. E aí eu sei daquilo. Vamos supor que fosse algo relacionado à saúde, né, a um procedimento cirúrgico, alguma coisa assim. Lógico que naquela época era bem precário, considerando os conhecimentos de hoje, mas vamos supor que era algo importante para a época, que quem fazia essa cirurgia comigo, né, conseguia ficar bem, sobreviver e tal. Aí vamos supor que eu nunca compartilhei esse meu conhecimento com ninguém, só eu que sei. Só eu que faço aquele procedimento. Eu não escrevi em canto nenhum, eu não deixei anotado em canto nenhum. E aí eu morro, né? Porque é natural da vida, né? Ninguém ainda é imortal, né? Então, eu peguei e morri. E aí? Aquele procedimento, algo que era benéfico para aquela população, o que é que vai acontecer? Vai para o túmulo junto comigo, né? E aí a gente não teria avanços nunca em nada. Por quê? Porque aquele conhecimento era exclusivo daquela pessoa e ficou com ela e pronto, acabou-se. Então, imaginem a questão da pessoa, né, que desenvolveu o primeiro computador, que lógico, para ela desenvolver o primeiro computador teve bastante conhecimento prévio, né, mas vamos partir do princípio, né, que ela tinha todo aquele conhecimento por ela mesma, e aí ela inventou ali o primeiro computador. Será que hoje, se ela não tivesse compartilhado, né, a forma ali do desenvolvimento dessa tecnologia, será que hoje a gente poderia estar tendo, por exemplo, essa aula? Com certeza não. Né? Será que a gente teria telefones, né, celulares, com a tecnologia de um computador, né, dentro dele? Porque hoje em dia tem gente que tem celular que faz mais coisa do que muito computador. Dependendo da configuração do computador e do celular, tem celular que bate 1000 vezes ali, aquele notebook, por exemplo, certo? Então, compartilhar conhecimento vai contribuir para a ciência, né? E isso é fundamental para todos. Não é para A ou para B, não, é para a humanidade, tá? Porque a humanidade ela se desenvolve em cima da sua tecnologia, né? Seja ela relacionada à informática, à saúde, à engenharia, à física, à psicologia, à educação, seja lá qual for a área, ela só evolui porque as pessoas pesquisam e divulgam os seus resultados. E em cima daqueles resultados, elas conseguem determinar se aqueles resultados são ou não positivos,
se aquilo pode ser, né, colocado em prática como uma coisa boa para a sociedade ou não. Então, é assim que a ciência evolui e é por isso que é tão importante que as informações elas sejam compartilhadas. E por isso fica uma sugestão minha para vocês, é que escrevam trabalhos para a jornada, escrevam trabalhos para outros congressos científicos também, né? Então, não necessariamente você precisa participar só do evento da faculdade, você pode participar de outros. Professora, outra dúvida. É relacionada à jornada, porque a gente precisa de horas complementar, né, para terminar o curso. E, no sentido dessa jornada, elas dão a carga horária, não é isso? Sim, 80 horas a jornada virtual. A virtual é 80. Aí, nesse caso, já começou as inscrições? Não, tenha calma, mulher. O semestre acabou de começar. Começa, se eu não me engano, dia 22 de março. Dia 22 agora esse mês, né? Ah, entendi. Porque eu estou precisando de carga horária. Alguma dúvida, alguma dúvida não. Alguma alteração do início das inscrições, aí eu informo para vocês, tá? Aí a senhora sabe quanto é que está o valor? É isso que a gente está aguardando para ser definido. Porque como teve essa mudança, né, de mantenedora e tal, então a gente está aguardando alguns pontos serem acertados, tá? Mas, assim, a ideia é que fique provavelmente o que já estava sendo feito no ano passado, para poder bancar os custos. Mas, assim, professor, eu acredito que não dá, mesmo assim não dá. São 400 horas, né? 400 horas complementar. Eu acho que só tem umas 200 e pouca. Aí a senhora tem algum site, alguma coisa que a gente possa entrar e fazer cursos online? Não, mas você procura na internet, tem vários, assim, de cabeça. Ô, professora, agora. Oi, Karina. Essas 80 horas online, vale para aqueles cursos que a gente fez online, assim, nas férias, para quem procurou no site e fez? Sempre funcionou da seguinte forma. Cursos ou eventos realizados, né, certificados disponibilizados pela faculdade, ele vale 100% da carga horária, desde que não ultrapasse 96 horas. Eventos, cursos, certificados que vocês fizeram fora, né, que não tem relação com a faculdade, eles valem 50%. Então, vamos supor que você fez um curso de 20 horas. Então, quando você der a entrada, ele vai valer apenas 10 horas. Certo? Entendi. Lembrando que agora, em março, semana que vem, vai ter o curso de escrita científica, né? Já conta aí mais 20 horas para quem tiver interesse e contribui também com o TCC. Certo? Então é isso. Eu acho que agora, em relação a esse slide, alguma dúvida podemos passar? Então, vou passando. É necessário, né, que a gente consiga compreender que, para se desenvolver um trabalho científico, a gente precisa de dedicação. Né? Vai ser fundamental. E com isso a gente precisa de investimento intelectual. E aí eu pergunto para vocês, o que seria investimento intelectual? Investir em si próprio, né? Fazer cursos, palestras, se dedicar ao máximo, procurar ver vídeos no YouTube, comprar cursos online, fazer o investimento para si próprio. Certo. O investimento intelectual, como foi dito, né, ele não necessariamente é só, né, porque quando a gente fala investimento, acha que é só dinheiro, né? Não é só isso. O investimento financeiro pode sim estar atrelado, né, a um investimento do desenvolvimento do trabalho. No momento que você faz cursos, né, que você compra livros, que você vai atrás de uma aula extra com algum professor, alguma coisa do tipo. Mas também, como eu falei,
tem a ver do investimento, da sua dedicação. Não adianta nada você estar comprando livros, fazendo cursos, se você não estuda, se você não coloca aquilo em prática, tá? Então, essa dedicação que vocês vão ter, né, que colocar ali para o desenvolver do trabalho de vocês, vai ser fundamental para o sucesso ou, né, infelizmente, para o fracasso do desenvolvimento do trabalho. Na disciplina, eu vou estar tentando ao máximo passar todo o conhecimento que eu tenho para vocês em relação à construção do trabalho. Mas lógico que vocês vão ter que colocar em prática, vocês vão precisar estudar, vocês vão precisar ler. E ler é fundamental. Eu sei que a leitura, para a maioria de vocês, alunos, quando eu falo não estou especificando exatamente essa turma, eu estou falando alunos de forma geral, tá? Então, quando vocês estão na graduação, poucos de vocês realmente se dedicam à leitura, a buscar livros, a ler artigos. Um exemplo bem simples, né? Quantos de vocês na disciplina de parasitologia, de fato, estudavam e iam atrás dos livros? Boa parte de vocês só faziam o quê? Ler slide e tentar decorar. Não era nem compreender, era decorar para ver se tirava uma nota boa na prova. Não adianta dizer que não, que eu sei que é a realidade. Certo? Eu li. Ah, tudo bem. Mas eu sei que boa parte não fez isso. Tá? Sei que a carapuça vai servir para muitos que estão aqui na aula. Então, e não estou aqui para julgar. Cada um sabe o que é melhor para si. Né? Se quer levar um curso onde vai empurrando com a barriga, né, e não vai, de fato, querendo compreender as disciplinas, que elas vão se somando para você se tornar um profissional de qualidade mais para frente, né? Vai de cada um. Você quer ser mais um ou você quer ser o profissional que vai fazer a diferença, né? Cada um tem suas prioridades e seus pontos de vista, né? No caso, muita gente, por não ter este hábito de leitura, vai fazer o quê? Chegar aqui no TCC, vai ter que correr atrás do tempo perdido e vai ter que ler bastante. Para quem não tem o hábito, vai ser mais difícil. Para quem já tem o hábito, vai ser mais fácil, certo? Então, se você empurrou com a barriga o curso, né? Ficou, na hora da prova eu me viro, chutava ali, por acaso você saiu passando, bom, que pena, né, para você. Mas agora no TCC não vai ser assim. Ou você faz, ou você faz. Né? Se porventura, né, alguém tem em mente aí, eu vou comprar meu TCC, parabéns para você, tá? Vai perder dinheiro, porque eu vou fazer de tudo para tentar identificar isso, inclusive plágios, lembrando que plágio é crime e quem está construindo o trabalho para você está pouco se lixando para a sua nota, tá? Se você for aprovado ou não, a conta bancária dele vai estar com o valor que você pagou ali, certo? Então, como eu disse, eu vou fazer de tudo para descobrir caso alguém esteja comprando, alguém fazendo por essa pessoa. Professora, por que isso? Porque eu vou estar dando as ferramentas, eu estou dando aula e ensinando a vocês a construir o trabalho, então não justifica vocês estarem buscando outros meios, certo? Professor, mas eu não tenho tempo, não sei o que. Tinha um professor meu, né, que na época até nem refleti muito sobre isso que ele falou, mas que depois eu vi que realmente tinha razão. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. E eu acho que quem está aqui nesse momento, né, no final do curso, acho que deveria ser uma das prioridades dele concluir
né, e se formar. Então, que vocês possam estar querendo construir algo que realmente representem vocês no trabalho, tá? E não simplesmente cometer um plágio, lembrando que plágio é crime, no mínimo você vai ser reprovado. Já identifiquei vários plágios no TCC1, deu tempo o aluno corrigir para não ser reprovado depois, mas já teve reprovação na faculdade por plágio. Então, não queiram, né, ser mais uma dessas situações. Fica feio para você, né? Imagine estar lá no seu histórico, né, que você reprovou TCC. E aí, reprovou por quê? Ah, não, foi porque eu cometi um plágio. Ou seja, você cometeu um crime na conclusão do seu curso. E você acha que isso é legal? Aí vem aquela questão da ética que a gente falou, né, lá na disciplina de problemas atuais e bioética. Teve uma disciplina só para isso. Então, será que não serviu de nada a gente discutir sobre ética? Aí vem aquela questão que eu disse agora há pouco. Vocês querem ser mais um profissional ou querem fazer a diferença? Então, continuando, né? Até o Snoop sabe que o investimento intelectual é fundamental. Vocês precisam ter dedicação. Da mesma forma que vocês, né, têm o tempo definido, horário, né, para os afazeres de vocês. Ah, eu trabalho tal dia, eu tenho aula no outro dia, eu tenho estágio. Então, vocês precisam, né, uma sugestão que eu dou é vocês definirem um dia e um horário que vocês possam estar se dedicando para o TCC de vocês. Então, vamos supor, durante a semana eu não posso, é muito corrido. Pronto, beleza, faz no sábado. Todo sábado de manhã eu vou pegar só para me dedicar para o TCC. Certo? Porque não adianta para o TCC você se dedicar só no horário da aula. No horário da aula você está aprendendo a fazer o TCC, você não está fazendo ele, você não está construindo ele. Isso precisa ser feito em outro momento. Tá bom? E como eu disse, cada semana é crucial. Como eu deixo, né, as aulas gravadas, caso você tenha perdido alguma aula, assista ela antes da aula seguinte. Porque as aulas elas são um complemento da outra. Se você perdeu uma aula, assistiu a seguinte e vai voltar para a anterior, você vai ficar perdido. Tá? Então, tentem se organizar para não deixar o conteúdo da aula se acumular, porque vai dar ruim para vocês, certo? Vai complicar a cabeça de vocês. É uma sugestão que eu dou. E aí a gente chega num outro ponto, que é a questão do pensar e senso comum. Lembra que eu tinha falado agora há pouco, da questão de que muitas vezes uma pessoa acabou desenvolvendo algo e o conhecimento não foi compartilhado, ele morreu e aquele conhecimento foi enterrado, né? Só que existem situações onde o conhecimento ele pode ser passado, né, de geração para geração. E às vezes esse conhecimento é um conhecimento que não é um conhecimento científico, certo? Essa falta do conhecimento científico vai poder influenciar em muita coisa. Por exemplo, eu acho que muitas vezes vocês se depararam com a situação, vamos supor, tô, sei lá, com uma dor no estômago, uma dor na barriga e tal. Aí você fala para isso para sua mãe, uma tia, né, um avô, algo do tipo, aí diz: toma um chazinho de tal coisa que é bom. Aí você pega, vai lá e toma de fato, né? E alivia. Só que aí vem a questão, aliviou, porque de fato ele existia uma ação para agir naquela circunstância, né? E contribuir para o alívio daquele incômodo? Ou foi coincidência?
né? Vou trazer um exemplo bem simples, né? Que o pessoal estava até fazendo meme com isso, né? Porque Bolsonaro batendo na tecla, né? Inclusive gastando milhões do nosso dinheiro para comprar a hidroxicloroquina, que hoje já se sabe que não é, né, a cura da Covid. E aí ele dizia que é a cura porque não tem comprovação científica, mas também não tem ninguém que diga o contrário. Então, vamos supor, se eu estou andando na rua, eu estou doente, estou andando na rua, e aí eu tropecei e cheguei em casa, eu tomei um remédio. Então, eu posso dizer que eu melhorei por causa do tropeção ou por causa do remédio, segundo a teoria dele, né? Se não tem comprovação científica, então pode ter sido o tropeção que me salvou. Então, a gente não pode, né, tá utilizando o senso comum quando a gente está falando de ciência. A gente precisa ter comprovação dos dados. Pode, dependendo do problema que eu tenha tido, pode ser que tenha sido o tropeção que me salvou. Sei lá, eu estava com a dor, vamos supor, uma dor muito forte na perna, e aí era algum problema muscular, que no momento que eu tropecei, pelo movimento que eu fiz, o músculo foi para o lugar, e aí parou a dor. Aí não foi a medicação, foi o tropeção, né? Vai saber. Então, eu preciso comprovar para poder falar as coisas em relação à ciência. Eu preciso de informações, de testes, né? Por isso que é tão importante a gente ter o embasamento no que é científico e não no que é de achismo. Então, quando a gente fala, um chazinho é bom para tal coisa, beleza? Tá, mas de onde você tirou isso? Não, minha avó já dizia isso. Tá, mas será que de fato é? E será que esse chá, ele é bom para isso, mas será que ele não afeta outras coisas? A gente sabe que as plantas, elas podem ser muito benéficas, mas também podem ser bastante prejudiciais, tóxicas, né, nocivas à saúde, inclusive levar à morte, dependendo do chá que você tomar, da quantidade, né, até água em excesso faz mal, quanto mais, né, chás. E aí, a gente tem essa questão de que a gente precisa ter comprovação das coisas. Se, por exemplo, antigamente se dizia que chá de camomila era calmante, o que é que aconteceu? Pesquisadores, e aí eu não sei quem foi, tá? Mas alguém pesquisou, né, a bioquímica da planta para identificar se realmente ela tinha um efeito calmante. Então, foi feitos estudos, foi analisado que existe substância A, B ou C que vai interagir no corpo humano, né, na célula ou nos neurotransmissores, tarará, e vai fazer isso. Então, eu tive um estudo, eu desenvolvi uma pesquisa e eu provei a ação, certo? E não simplesmente, minha avó dizia que era bom. Aí eu tomava, dava certo. Pode ter sido coincidência, né? E aí vem aquela questão, e a dosagem? Vamos supor que se você tivesse tomado um pouquinho a mais, aquilo passaria a ser tóxico. Ao invés de te trazer o benefício, poderia te fazer ir para um hospital, né? Então, é importante que a gente compreenda essa diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento, vamos dizer assim, popular. Um outro exemplo, vamos supor que você era um pescador, certo? Você era um pescador e viveu, cresceu lá, né, não é ilha de pescador, não, como é que chama? Deu um branco agora. A comunidade lá de pescador, mas tem um nomezinho mais comum para isso, eu esqueci agora. Então, vamos supor que você é um pescador que vive lá, seus pais eram pescadores, seus avós, né, gerações de pescadores. E aí,
por ter essa convivência, por ter essa experiência, mesmo sem ter o conhecimento científico para tal, mas a experiência trouxe alguns conhecimentos. Você sabe que determinado cardume de peixes, né, vai estar em tal região, vai estar mais próximo dos corais, vai estar mais em mar aberto, vai estar em região A, B ou C. Aquela pessoa ela vai saber que a maré sobe, que a maré desce. Então, são conhecimentos que a prática pode dar para eles, né? Que o conhecimento, o senso comum pode dar para eles. E aí vem aquela questão. Mesmo, vamos supor, que aquela pessoa nunca tenha frequentado a escola, não saiba ler, eu não estou dizendo que todo pescador é assim, tá, gente? Eu estou dando um exemplo hipotético aqui de uma pessoa que nunca frequentou a escola e tal, mas ela vai saber como que funciona a dinâmica ali da pescaria. Ela sabe pescar, sabe onde jogar a rede, sabe como puxar o peixe, sabe tudinho. Sabe que determinado peixe vai estar na maré cheia, na maré seca. Isso aí ele vai saber. Só que, será que ele sabe o porquê, por exemplo, da maré subir e descer a cada 6 horas? A gente tem o mar cheio e o mar seco. Vocês sabem? Tem gente? Alguém sabe? Não, mesmo sei não. Sei não. Ninguém? Então, vamos lá. Mas todo mundo sabe que a maré enche e seca, né? Isso aí todo mundo sabe. Sim ou não? Sim, aí sim. Sim, professor. Sim. Tá. Pode ter, né? Às vezes, sei lá, tem alguém que nunca foi na praia e não sabe que tem isso. Tá. Não, mas a maré... Hã? Tá, alguém foi na praia? Então, pode ser... Ou, pode ser não. A maré, ela sobe, né? Ela fica cheia e ela seca com intervalos de 6 horas. E vocês provavelmente sabem também que a gente tem alguns períodos onde a maré ela fica muito cheia, né? E muito seca. Né? Que a gente tem ali a tábua da maré, né? Ah, a maré hoje está 0,0. Ou seja, ela está bem baixinha. Ah, a maré hoje está 2,3. Ela está muito alta, está muito cheia. Então, aí, na semana que vem a maré a mais baixa vai estar 0,5. Então, já não é tão baixinha assim, né? Por exemplo, para quem quer ir para a areia vermelha, uma maré de 0,4, 0,5 já não é tão interessante. Agora, 0,3, 0,2, 0,0 é perfeito. Né? A areia vermelha vai ficar lá um tempão, né, exposta, a maré muito rasa, vai ser maravilhoso. Então, por que tudo isso acontece? Porque a gente tem a influência de um astro, né? Na verdade, um satélite natural que a gente conhece como sendo a Lua, tá? Então, através da força gravitacional da Lua, a gente tem essa influência da maré enchendo ou secando. E aí, dependendo da Lua, né, a gente tem a lua cheia, a lua nova, a lua minguante e a lua crescente. Então, dependendo da lua, porque ela, né, fica rotacionando ao redor da Terra, então, de acordo com o posicionamento dela, a gente vai ter a maré ficando mais cheia ou ela ficando mais... E aí vai os extremos, mais cheia e mais seca, ou ela ficando ali intermediária. Então, quando a gente tem lua cheia, tá? É quando a gente tem o que a gente chama de amplitude de maré. A maior amplitude de maré, ela vai estar o mais cheio e vai estar o mais seco. Então, e a praia, quando está tendo uma semana de lua cheia, né, para quem quer ir para curtir, né, tomar banho de mar, porque vai ter períodos que a maré vai estar muito sequinha, é perfeito. Então, vocês, né, me relataram que não sabia disso e muitas outras pessoas, inclusive pescadores, também não vão saber
que a influência da maré tem a ver com a força gravitacional da Lua sobre a Terra. Então, vejam coisas tão simples, né, que estão ali no dia a dia, parecem bobas, mas que fazem uma diferença gigantesca, né, em muitos aspectos, inclusive ambientais, né, naturais ali, dos organismos que vão estar vivendo nos rios e mares. Eu falo rios por quê? Porque aqueles rios, né, que se interligam com o mar vão ter essa variação de maré também, certo? Deu para entender, pessoal? Sim, professora. Sim, Beleza? Então, vamos interessante. né? Eu acho que por isso que eu sou apaixonada pela natureza, né? Eu vi biologia porque É muito eu gosto interessante, muito porque de... tipo, eu nunca imaginei que ia ter influência com a Lua. Tipo assim, nada a ver, mas é interessante e faz sentido também. Se você parar para analisar, faz sentido. Se você olhar subjetivamente, realmente não tem nada a ver, mas se você for analisar de fato, tem toda a Faz coerência. sentido, né? Então, para vocês verem, né? Eu gosto muito de entender, compreender as coisas. E assim, na área da biologia, eu consegui muito disso, né? Desde a questão da formação dos organismos até a evolução deles. A evolução, então, para mim é fantástica, né? Desde que os primeiros organismos aquáticos se modificaram, né? Sofreram mutações e passaram a ter condições de serem peixes pulmonados, né? Que foram os primeiros que deram origem aos organismos Essa aula animais que vai até que habitavam a horas, Terra. professora? Oi? Essa aula vai até que horas? Até 11h40, daqui a pouco acaba. Então, é muito curioso, pelo menos da minha parte, eu acho fenomenal ter esse tipo de conhecimento. E aí, dentro, né, do que a gente estava falando em relação ao investimento intelectual, a dedicação, vejam o quanto que é importante que vocês sentem a bundinha na cadeira, estudem e leiam bastante. Se a gente estivesse considerando que isso aqui fosse uma escala, tá? A gente teria vamos dizer assim, essa régua aqui em cima e essa régua daqui de baixo. Observem, primeiramente, que a régua de cima ela é maior do que a de baixo, certo? Todo mundo está conseguindo visualizar isso, né? E observem também que a de cima só é uma única coisa: teoria. Ou seja, a gente vai precisar, para construir um trabalho científico, de se dedicar muito na leitura de livros, na leitura de artigos, na busca de conhecimento, para que você possa construir um trabalho. Então, é o que está colocado aqui, ó. Conhecimento vai ser a base para qualquer trabalho científico. E aí, você vai ter, né, lógico, que é bem mais do que isso, mas de forma resumida, você vai ter que ter tempo também para ter a ideia, né? Por isso que eu sempre falava para vocês, gente, ó, o TCC já chega, já vão pensando aí no tema que vocês querem desenvolver no trabalho de vocês, porque quando chegar no TCC, as coisas vão ocorrer, ó, muito rápido, tá? Esse final de semana eu vou estar enviando para vocês um informe de orientação e vocês têm até sexta-feira que vem para enviar esse informe assinado pelo orientador de vocês, tá bom? Preenchido e assinado. Como é, professora? O informe de orientação, que é o documento que o orientador, que vocês convidaram, né? Ele aceitou fazer parte do trabalho de vocês. Então, vocês precisam preencher o informe de orientação e enviar para o núcleo. Bom? Tá passando, não sabia. Um informe para vocês e o e-mail correto, porque também teve a modificação no e-mail. Então, precisa de tempo para se ter a ideia, para se fazer o desenho experimental. O que seria desenho experimental? Vocês têm ideia? Não. Alguém? Tem? É como se fosse É possível dizer. do que vai ser. É o quê? É como se fosse meio que um rascunho, assim, uma ideia de como vai ser. Não. Larissa, quer falar?
Não, eu ia falar a mesma coisa de Cíntia. Ah, tá. Então, a gente às vezes fala desenho experimental, mas esse desenho não é um desenho, literalmente. Pode até ser. Por exemplo, no meu mestrado teve situações que literalmente tinham desenho. Mas o desenho experimental é a sua metodologia. Ou seja, você precisa de tempo para que você defina quais os materiais e métodos que você vai utilizar para coletar seus dados. E aí isso pode ser chamado de desenho experimental, tá bom? Isso leva tempo. Para você definir sua metodologia, principalmente no trabalho de campo, onde você vai avaliar todos os parâmetros, definir direitinho tudo que você vai fazer, precisa de ter, né, uma linha bem certinha ali de pensamento. Vai precisar de tempo para realizar a pesquisa, né, realizar o experimento, seja ele de campo ou bibliográfico, mas trazendo para uma pesquisa de campo, né, você vai precisar, dependendo de onde você for querer fazer seu trabalho, se vai, por exemplo, coletar num hospital, fazer entrevistas, ou ser algum procedimento que você vai estar fazendo, né, e você vai estar avaliando. Bom, seja lá qual for o seu método, você vai precisar de tempo para realizar o experimento, né? Alguns trabalhos podem ser mais rápidos e outros mais demorados, e isso, lógico, que vai depender do tipo de trabalho que você está querendo desenvolver. E, lógico, que vai precisar de tempo também para escrever e divulgar, tá? E isso não é feito da noite para o dia, né? O processo de escrita do trabalho já deve começar. Quem não começou ainda já está perdendo tempo. Vocês precisam ler bastante e já ir fazendo anotações. E aí, essas anotações, inicialmente, o que é que eu oriento para vocês? Porque, lógico, né, não tem como dar todas as informações ao mesmo tempo, né? Mas a gente vai ter uma aula só de citação e referência. Então, inicialmente, para citação e referência, o que é que eu indico, né, vocês estarem fazendo para não se perder depois? Então, você, né, à medida que você vai lendo suas literaturas, seja livros, seja artigos, você vai lá anotando, né, vamos supor, no caderno, vai anotando aqueles pontos que vocês acham importantes. Primeira sugestão. Às vezes você copia exatamente as palavras que estão ali na fonte que vocês estão utilizando, seja um livro, um artigo, né? Não importa. Pronto. Peguei, eu achei essa frase interessante, vou copiar exatamente aquela frase. Primeira dica bote aspas. Quando você estiver copiando exatamente, na verdade, transcrevendo, né, exatamente as palavras que estão naquela fonte ali que vocês estão utilizando, bote aspas. Porque se você não colocar, quando for mais para frente você for usar só aquelas suas anotações, você não vai saber se aquilo eram as palavras do autor ou são palavras suas. E aí você pode cometer plágio por isso. Se você leu e você está colocando a sua interpretação do que você leu, aí você não usa aspas, certo? Essa foi a primeira dica. A segunda, sempre que você for, né, copiar alguma informação, coloque o nome dos autores, ou do autor, se for o caso, o título do trabalho, o ano e se é livro ou se é artigo. No mínimo isso, tá? Depois, como eu disse, quando tiver a aula de citação e referência, vocês vão conseguir pegar toda, né, o raciocínio de fazer corretamente. Mas, a princípio, essas são as dicas básicas para que vocês não atrasem a construção do trabalho. Então, já vão lendo, já vão buscando os artigos, já vão fazendo as anotações de vocês, utilizando as aspas quando vocês usarem as palavras exatas do autor e colocando, né, aquela informação de fulano no trabalho tal, no ano tal, e é um livro ou é um artigo. Se for um livro, é interessante que vocês coloquem a página ou o capítulo que vocês utilizaram para construir, tá? Aquela frase ali, aquele pedaço que vocês colocaram, certo? Porque depois isso vai ajudar e muito vocês a se organizarem, tá bom?
e colocar no papel, né, no trabalho de vocês, para evitar problemas futuros, principalmente com plágios. E aí, a gente tem o nosso esqueminha do que seria o nosso TCC1, tá? Então, gente, quando a gente fala de TCC1, a gente está falando de projeto, tá? Oi, Anne Daiane, pode falar. Professora, e no caso de, tipo, eu assistir um vídeo e eu pegar alguma informação do vídeo para colocar no TCC, no trabalho? Não. Não. O trabalho de vocês é um trabalho científico, onde vocês devem tomar como base de referências livros e artigos. Na verdade, deveria ser só livro, ou só artigos, tá? Uma vez ou outra poderão utilizar um livro, mas não usar só livro como referência, certo? Vocês estão num trabalho científico, né, num TCC, então é necessário vocês terem um embasamento mais forte, que é o que tem nos artigos, tá bom? Vocês podem estar utilizando os livros. Poderia utilizar, professora, 5% de livro? Não estou entendendo. Oi, Karina. Pode utilizar 5% do quê? Karina, repete, por favor. 5, por exemplo, trabalho de 100%. Aí 5% você pode utilizar livro? Não, então, vocês estão na graduação. Ainda é permitido se utilizar livro, mas não só usar livro, entendeu? Porque o livro, na verdade, ele vai servir para ajudar vocês terem um conhecimento base para que vocês consigam interpretar e ler os artigos, certo? Então, os livros, eles, né, devem ser evitados quando possíveis. Eu sei que, às vezes, tem aquela informação que é crucial, que você só encontrou num livro. Tá, use. Mas, assim, evitar ao máximo. Não tem essa questão de porcentagem, tá? Mais bom senso mesmo. E aí, o que vocês vão estar construindo aqui no TCC1 é o projeto. O projeto é algo que, no caso, como está o nome aqui, é o planejamento do trabalho de vocês, que será executado no TCC2. Quando eu falo executado, significa a questão da coleta de dados, tá? E aí, a coleta de dados, que é o resultado de discussão de vocês, vai ser no TCC2. Para vocês construírem o TCC1, é o projeto de vocês. Ah, professora, e o pré-projeto? Vocês, no caso, não têm pré-projeto. Pré-projeto, um exemplo, né? Eu vou citar aqui de uma experiência minha. Eu tive quando eu fui tentar a minha seleção de mestrado. Então, alguns programas de mestrado, eles exigem que você já tenha algo em mente, né? Que seria justamente o pré-projeto, tá? Então, esse pré-projeto, ele é tipo um projeto, só que ele vai poder, né, se você for aprovado, né, for fazer ali o mestrado ou o doutorado, pode ser que aquilo sofra algumas alterações, né? Você conversa com uma pessoa que vai lhe orientar ali e tenha surgido novas ideias e sofra alguma modificação. Então, a gente tem um pré-projeto quando é antes de você iniciar o processo. Depois que você iniciou, que é o caso do nosso TCC1, ele passa a se chamar de projeto. Então, vocês estão construindo um projeto. Como a gente já chegou no limite da aula, tá? Eu vou deixar para explicar todo esse passo a passo aqui do nosso projeto, que é o nosso TCC1, na próxima aula. Porque senão a gente vai demorar aqui, eu acho que uns 15, 20 minutos ainda só para explicar isso, certo? E aí, para não fazer as coisas na carreira, próxima aula, então, a gente continua com a nosso conteúdo referente ao TCC, tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida da aula de hoje? Não, professora. Não, professora, foi tudo bem explicado.
Eu tenho vários, porque eu perdi a primeira aula, mas depois eu vou lá no seu PV e pergunto. Não, mas a primeira aula não foi sobre TCC, foi só sobre a questão do NUP, monitoria, jornada, essas coisas. Certo? Mas de qualquer jeito, o vídeo da aula da semana passada tá gravado. Eu botei lá no grupo, é só você assistir. E se mesmo assim ficar dúvida, você pode me perguntar. Tá bom? Então, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pro. Tchau, tchau.